esse link eu não sei. É a primeira vez. Bom dia, tudo bem? Começando a gravar aí. Ah, é a Ana Lígia. Beleza, Ana. Tranquilo. Beleza. A Pepsi deu uma sumida no mercado, né? Vocês perceberam? O mercado que eu falo não é o mercado lá. O mercado, eu sei lá no mercado em si. O mercado, né? O mercado de vendas. Entrou na igreja de Berlim, justamente na igreja de Berlim. Sei não, por quê? Nossa. Professor, como que acaba um jogo de futebol dos patos? Empatados. Peraí que eu vou cair aqui rapidinho, já eu volto. Já que você falou em cachorro, ô Vitor Lucas, por que o cachorro balança o rabo? Por quê? Essa é ruim, não é? Ou é boa? Horrível essa. Porque não tem jeito do rabo balançar o cachorro. Mano, as piadas de tão ruim vira boa, velho. Giz numa cobra, esse aí eu acho que eu já vi já, esse negócio do giz na cobra. Eu já vi. Como se chama os prédios onde moram os cachorros? Nossa, aquele giz boia. Meu Deus, velho. Do giz Professor, Ah, como que se chama o prédio onde mora cachorros? Cão nossa. Já falei para vocês como que faz um bis virar pão? Não? Quer aprender a fazer um bis virar pão? Essa é sério. Coloca ele na água, que ele vira bis na aguinha. Coitado, Daniel. Qual a sua parcial do Cartola de ontem para hoje? Fala sua parcial aí para mim. Ô, professor, a minha foi 24. 24? Então deixa eu falar para você a minha parcial. Também a sua foi 24 porque você escala o time inteiro do Palmeiras. Então Eu não escalei um do Palmeiras. Meu irmão que escalou do Palmeiras. então eu vou te falar a minha. Professor, eu pontuei 80 até agora e falta mais 2 para pontuar. Você pontuou 80. Você pontuou 80 e falta 2. Isso. Eu pontuei 66 e falta 6 para jogar, tá bom para você? Ave Maria. Patinho. Eu tinha Arrascaeta, Pedro, Rodriguinho, todo mundo que fez gol. Eu não sei porque que eu não fui escola com o cara do Coloquei Flamengo. Arrascaeta fez 46. Se o Grêmio for bem hoje, eu racho, hein? Professor, por que não é bom colocar o quibe no freezer? Porque lá dentro esfirra. Não, chega, pelo amor de Deus. Essa agora foi essa foi o fatality. Chega, encerra. Sessão de piadas encerrada por hoje. Ele pesquisou na Google, certeza. Por que as bruxas usavam o quê? As bruxas usavam para voar no dia de chuva? Um rodo. Vamos lá. Ô, professor. Não, chega. Bom, não, amanhã. Não, amanhã. Eu não postei. Não. Amanhã. Não. Já tá gravando já. Né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Chega, vai. Aqui agora, ó.
quiserem ficar com o microfone aberto, desde que não tenha ruídos e não atrapalhe, pode ficar, que daí vocês respondem mais rápido. Que página? 6, capítulo 7. Gravou tudo isso, Vitor Lucas? Apostila 3, capítulo 7, página 98. Vamos lá, então. Pessoal, no capítulo 7, né, na nossa apostila 3, lembrando que o capítulo 6 nós vamos voltar depois, né? Depois nós voltamos nele, mas vamos lá. No capítulo... Eu tô com uma dorzinha de barriga hoje, tá? Se eu sair correndo aqui, aí não assustem não, tá? Professor, Ah, lembrei da sua piada agora do tema tá mais rápido. o que é mais rápido, né? Aham. Então, eu acho que eu comi umas frituras ontem, o negócio não deu muito bom não, velho. Então, se eu der uma corrida aqui, você já sabe o que é. Vamos lá, então. No capítulo 7, nós vamos falar de triângulos e quadriláteros. De fato, triângulos e quadriláteros são polígonos, né? E o que é um polígono mesmo? O que é um polígono mesmo? O que é um polígono mesmo, pessoal? Pessoal, polígono, o que é um polígono? Quando as partes são todas iguais? Como? As partes todas iguais? Tá, tem a ver também. Figura plana. Tem a ver também. É uma figura plana, então vamos Figura lá. plana, quantidade de lados e faces. Vamos começar a juntar as ideias. Faces não. Se falar em face, quer dizer que daí já é terceira dimensão. E polígono é Uma figura formada, ó, eu falava assim para vocês, ó, polígonos. O poli vem de muito. Muito. E o gônus, ângulos. Tá? Então, polígonos, poli, muitos, gônus, ângulos. Ou seja, é uma figura plana, fechada, que tem lados e ângulos. Tá? É uma figura plana fechada que tem lados e ângulos. Então, se você pegar, por exemplo, um triângulo, o triângulo, ele é um polígono? Sim, o triângulo, ele é um polígono. Ele tem lados, tem ângulos e é fechado, tá? Então, o triângulo, sim, é um polígono. E se nós falarmos em quadriláteros, é um polígono que vai ter quantos lados? 4. 4 lados. Aí, pessoal, um detalhe, tá? Quando nós nos referimos a isso, né? Nós podemos ter... Nós podemos ter, desde que ele tenha 4 lados, você vai ter aí infinitas formas de polígonos. Nesse caso aqui, aí entra aquela classificação de convexo e não convexo, tá? Mas você, desde que ele tenha 4 lados, ele é um quadrilátero, tá? Se for 5 lados, ele não é quadrilátero. Você pode ter com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, 11, 12, 13, mas nós estamos falando agora de quadriláteros, triângulos e quadriláteros. Então, nós vamos falar de polígonos que têm 3 lados e 4 lados. Essa vai ser a nossa pauta, digamos assim. Então, tá. Na página
100, tá? Na página 100, nós temos lá triângulos. Vimos anteriormente que os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Também estudamos que em um triângulo a medida de um lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. A seguir, o triângulo ABC, alguns de seus elementos. Então, os elementos do triângulo... Ah, Eloá, verdade. Muito bem lembrado. Mas já que nós iniciamos isso aqui agora, me lembra amanhã daquela folha, no comecinho da aula, me lembra amanhã, tá? Por favor. Para não perder o foco aqui, tá? Então, vamos lá. Os elementos de um triângulo. Lado, vértice, ângulo interno e ângulos externos. Ok. Dessa página toda, o que eu vou falar que é o mais importante aqui, o mais importante dessa página toda é esse meio aqui, ó. Isso que está em amarelo, tá? É isso que está em amarelo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, tá? Isso é a parte mais importante. Disso vocês se lembram? Quando nós estudamos isso, que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180? Lembram disso? Ótimo. Perfeito, que bom. Espera aí, deixa eu só recarregar o meu canetão aqui. Então, em um triângulo, se ele te der 2 ângulos, você consegue determinar o terceiro? Sim, você consegue determinar o terceiro. Então, por exemplo, aqui, ó. Exemplo. Qual é a medida desse ângulo X aqui? Aqui é 37, tá? Ó. Embaixo é 90. Então, e qual é a medida do ângulo X? Rapidinho aí. Cinquenta e três. Muito bem, então nós podemos fazer aqui, ó, 90 mais 37 mais x, que é igual a 180. Nós vamos ficar com x igual a 180 menos 90 mais 37, se você somar, vai dar 127. Passou para o outro lado, ficou negativo. Menos 127. X é igual a 53 graus. Perfeito. É isso, tá? É isso. Então, eu vi que vocês realmente lembram, vocês recordam disso, então isso é muito bom. Ali na página 100, no finalzinho, aquele exercício 1, façam ele. Muito bem, muito bem. Todos conseguiram? 32. Na página 100, o exercício 1, nós temos um triângulo. Aqui mede 32 graus.
aqui mede 116 e o ângulo I não sabemos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha lá, ó. I mais 116 mais 32 é igual a 180. I é igual a 180. Se nós somarmos aqui 116 com 132, vai dar quanto? Sim, dá para fazer de cabeça também. Aqui vai dar menos 148 daí. Por que menos, professor? Porque eu já somei aqui e já passei para o outro lado bem negativo. Então, I vai ser igual a 32 graus. Beleza. Só que aí eu vou te falar o seguinte. O I não é esse ângulo aqui? Então, o I ali deu 32. O I deu 32. O que você consegue perceber nesse triângulo? Agora, sabendo a medida dos ângulos. O Vitor disse isósceles. O Vitor já foi além do que eu perguntei, porque eu esperava as respostas assim. Ah, tem dois ângulos iguais. Ótimo. Eu esperava a resposta assim. Só que, Vitor, perfeita a sua resposta. Tá? Perfeita. Você foi além e isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque se o triângulo tem dois ângulos de mesma medida, tá? Se o triângulo tem dois ângulos de mesma medida, quer dizer que ele é um triângulo isósceles. E o que é um triângulo isósceles? Que é todos os lados são iguais? Que tem dois lados iguais. Isso, o triângulo isósceles, dois lados de mesma medida, dois lados iguais. Logo, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Então, esse é o triângulo isósceles. Então, na página 181, nós temos essas três classificações, tá? O triângulo equilátero, o triângulo equilátero é o que mesmo? O equilátero agora, todos os lados iguais, tá? Muito bem. Então, nós vamos fazer isso aqui diferente agora também, ó. Nós vamos escrever classificação dos triângulos. Aí fica a critério de vocês, né? Ah, professor, preciso copiar? Ué, você vai lembrar daqui um tempão, se eu perguntar para você? Então, aí você que sabe. Agora, vamos lá, ó. Então, nós vamos para a classificação. Classificação dos triângulos com relação aos... Então, ó, classificação dos triângulos com relação aos. Primeira coisa. Lados. Com relação aos lados. Então, nós temos o equilátero. Equilátero. Isósceles e escaleno. Equilátero, isósceles
isósceles e escaleno. Vamos lá. Com relação aos lados, não. É equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero. 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, 3 lados diferentes. Olha o que eu gosto de fazer no isósceles. Não, mas daí, em vez de falar nenhum lado igual, você fala 3 lados diferentes, tá? No isósceles eu gosto de fazer isso daqui, ó. Eu circulo esses 2 S's, tá? Os 2 S's entre o O aqui. Ah, 2 S's, 2 lados iguais. Pelo menos daí o isósceles você acaba lembrando, tá? Beleza? Ok. Isso com relação aos lados. Mas aí nós temos a classificação dos triângulos também com relação aos ângulos. Com relação aos ângulos internos. Nós temos a classificação com relação aos ângulos internos. Boa, Vitor! Vitor, é isso que vocês têm que começar a fazer. Vocês têm que criar maneiras que vocês se lembrem. Claro que nós, professores, estamos para ajudar, nós quebramos nossa cabeça para criar essas coisas para vocês lembrarem. Mas quando você cria uma, fica muito mais fácil para você lembrar. Então, ângulos internos. Se eu falar no acutângulo, qual que é o acutângulo? Qual que é o triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo, todos ângulos menores que 90 graus. Todos os ângulos menores que 90 graus. E se eu falar no obtusângulo? No obtusângulo, nós vamos ter um ângulo igual, um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo maior do que 90 graus, tá? Tem como eu, no triângulo, ter 2 ângulos maiores ou igual a 90? Tem como, Vitor? Não tem como, porque, por exemplo, ó, se eu fizer um ângulo de 90 aqui, para mim ter um triângulo de fato, eu já vou precisar fechar aqui. Ah, mas eu vou fazer um outro ângulo de 90 aqui, então. Opa! Então, se você fechar agora, já não é mais um triângulo. Ele já é um quadrilátero agora. Tá? Então, não tem como eu ter 2 ângulos maiores que 90, nem 2 iguais a 90. Então, o obtusângulo, você tem um ângulo maior que 90. E aí você tem o retângulo. Você tem retângulo. De tudo isso. Hã?
tô lembrando de... Que bom. O retângulo tem um ângulo igual a 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Então vai, copia aí. A Ana. É a Ana, Vitor. Pronto? Só um detalhe, tá? Aqui, ó, um ângulo maior que 90, mas aí, de fato, nós sabemos que a soma dos ângulos tem que ser 180, então é um ângulo maior que 90, mas ao mesmo tempo que ele é maior que 90, ele tem que ser menor, um ângulo maior que 90 e menor que 180. Porque se passar de 180 aí já não é uma... Pedro, amanhã, no comecinho da aula, amanhã, a gente faz aí as piadas. Vamos, página 101. Tá, no final pode ser, então. Vamos ver, se der tempo a gente fala. Licença aí, professor. Matematicamente falando, leva a vida me multiplicando, mas também sei dividir. Pronto? Todos prontos?
Vamos lá, vamos fazer a 2 agora. Vamos fazer a 2. Um triângulo, prestem atenção, um triângulo cujas medidas dos lados são 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros, e cujas medidas dos ângulos internos são 60, 60 e 60, pode ser classificado como Equilátero e acutângulo? equilátero e acutângulo. Muito bem, Rafa. É a Rafa? Falou? É. Muito bem, querido. Saiu do castigo já, Rafa? Mais ou menos. Tá. Equilátero e acutângulo. Beleza. Só que, pessoal, nós temos mais uma situação aí que ele é classificado também. Por quê? Pensa comigo agora, ó. Raciocínio lógico aqui. Vem comigo, ó. Para ser equilátero, ele precisa de quantos lados iguais? 3. 3. Para ser isósceles, ele precisa de quanto? 2. 2. Então, peraí. O equilátero, ele precisa de 3. Então, quer dizer que ele já tem 2. Então, quando ele é equilátero, você pode considerar ele também como o quê? Isósceles. Isósceles. Então, todo triângulo equilátero, ele é também isósceles. Mas o triângulo isósceles não é equilátero. Tá? Nunca. Never. Tá? Então, o equilátero pode ser isósceles, porque para ser equilátero você precisa de ter 3. Se você tem 3, você tem 2. Né? E agora, para ser isósceles, você tem que ter 2. E aí, você só tem 2, você não tem 3. Então, aquela alternativa isósceles e acutângulo também serve. Ok? Pegaram a visão? Show. Nas fichas indicadas, as medidas dos ângulos internos do triângulo H e J estão indicadas as medidas dos ângulos internos do triângulo H e J. Efetue os cálculos necessários e classifique o triângulo H e J em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. E aí? Ó, eu vou só iniciar ela com vocês e vou deixar o resto para vocês fazerem. Que não é difícil, tá? Essa. Ó, ele está falando que nós temos um triângulo H e J. Na 3, isso. Na 3 dá 101. Na 3 dá 101. Nós temos, vamos pegar aí, por exemplo, desenhar um triângulo H e J. E ele dá os ângulos internos, né? Os ângulos internos, então aqui, ó, esse é o ângulo H, o ângulo I e o ângulo J. Beleza. Esses são os ângulos internos. Dá uma olhada nas fichas ao lado. Tá falando que o ângulo H é x menos 25, H, x menos 25, o I, x mais 10, o I é igual a x mais 10 e o J é igual a 18. Tá pedindo para classificar se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo.
Para mim classificar ele em acutângulo, obtusângulo ou retângulo, eu preciso saber da medida do quê? Eu preciso saber da medida dos ângulos internos. Só que, professor, como que eu vou saber a medida dos ângulos internos de cada ângulo, sendo que o H é x menos 25, o I é x mais 10 e o J é 18? Junta tudo e faz o quê, Daniel? Tá, e quando nós falamos em equação, isso, muito bem. Quando nós falamos em equação, nós falamos em uma igualdade. E nesse caso, como se trata de triângulo, nós vamos igualar a 180, tá? Então, nós vamos ter a seguinte equação. X menos 25 mais x mais 10 mais 18 igual a 180. Descobre o valor de x para descobrir depois o valor de cada ângulo. Vai. Dois minutinhos para fazer. Estou aqui. Professor, o Oi. resultado deu número com vírgula, tá certo? O x? Isso, o valor de x. Isso. Fala que número que deu. 88,5. Muito bem. Isso mesmo, 88,5. Ó, deu quase a sintonia da Rádio de Paraíso, 88,7. Moleca FM. É isso aí. Agora vocês descobrem o valor de cada um desses ângulos. O J a gente tem que é 18. Descobre do I e do H para classificar ele. Da onde é 99,1, Vitor? Ah, você escuta a Rádio T. Legal. Vitão, aos sábados, meio-dia, coloca na de Paraíso. Eu tô lá sempre. Sábado, meio-dia, eu que falo. Aí tem live ao vivo no Facebook, você consegue participar também. Sério? Eu tenho um programa de esporte lá. Aí você consegue mandar a sua opinião. Na hora que eu lançar uma enquete, alguma coisa, né? Ah, no jogo tal, isso aí, qual a sua opinião? Você consegue falar dela lá. Dia de sábado, meio-dia. Pode fazer figurinha, mas faz o que você quiser. Não tem... Minha imagem tá lá, não tem como eu impedir. No Facebook da rádio mesmo.
pesquisar no Facebook. Aí, ó. Moleca FM. Não esquecem. Vamos lá, então. Já vi que vocês acertaram aí. Estou feliz pela resposta. Então, aqui nós ficamos com x mais x, 2x. Aqui nós temos 10 mais 18 vai dar 28. Menos 25 vai dar mais 3. Esse mais 3 vai para o outro lado. Vai ficar menos 3. Então, 2x igual a 180. Então, nós vamos ficar com 2x igual a 177. X é igual a 177 dividido por 2. Isso aqui vai dar 88,5 graus. Opa, graus não, é o valor do x esse. Agora que nós vamos fazer a substituição. Sabendo que o x é 88,5, nós vamos vir no lugar do x aqui e vamos substituir. Vai ficar 88,5 menos 25. Quanto vai dar isso? 63,5. Então, aqui 63,5 graus. E aqui nós vamos ter 88,5 mais 10, que vai dar 98,5 graus. Tá bem perto aqui, tá próximo, talvez até meio confuso, porque eu não queria apagar essa outra parte aqui desse lado, tá? Para nós analisarmos justamente isso agora, tá? Ó. Sabendo que nós temos um ângulo que mede 63,5, o outro 98,5 e o outro mede 18, esse triângulo ele vai ser classificado como o quê? Obtusângulo ou retângulo? Pera. Obtusângulo, né? Obtusângulo, tá? Nós temos um ângulo maior que 90 e menor que 180, que é esse ângulo aqui. Então, ele é obtusângulo. Muito bem. Vamos lá. Essa aqui, ó, virando a página aí, 102. 102. Essa daqui eu não vou nem escrever no quadro. Acompanha aí, hein? Número 1. Com o auxílio de uma régua, mas nem precisa de fato da régua, tá? Meça os lados dos triângulos e classifique os escalenos, isósceles ou equilátero. A letra A, se você olhar, você classifica ele como o quê? Claro que a régua você vai dar a certeza do quê? Mas você consegue só de olhar. Com relação aos lados dele, esse primeiro, ele é classificado como escaleno. Manda para mim assim, Eloá. Coloca a letra A e coloca na frente o que que é. Escaleno, fazendo um favor. Eloá, manda aí para mim, fazendo um favor. Escaleno. A, isso, perfeito. A letra B vai ser o quê? Isósceles, muito bem. Letra B, isósceles. É isósceles, não é isósceles. Tá? Só corrigindo aí a parte gramatical. É isósceles. Isso. Tem Santa Catarina no meio, né, Vitão? SC. A letra C, ele é um triângulo isósceles também. A letra A é escaleno. Dá uma olhadinha no chat, fiquem atentos ao chat também, pessoal. Já pedi para mandar no chat justamente por conta disso. Então, foi mandado ali, letra A, escaleno. Letra B, isósceles. Letra C, isósceles. E a letra D? O Juan mandou ali. É equilátero ou
que nós vimos agora há pouco, que eu falei que era questão de lógica, que o triângulo que ele é equilátero, ele é também isósceles. Então, você vai escrever equilátero ou isósceles. Número 2. Em seu caderno... Em seu caderno, efetue os cálculos e determine para cada ângulo a medida dos ângulos em destaque. Nesse caso, não precisa fazer no caderno, não. Faça no canto da apostila aqui, ó. Vem fazendo aqui assim, ó. Vem calculando por aqui, tá? Vai lá. Determine aí a medida de cada um dos ângulos. Para esse exercício número 2. Máquina de lavar ligada. Então, na número 2, na letra A. A Rafa já disse que fez, né? Mas eu imagino que não foram todos que fizeram. Mas quanto vai medir o ângulo A? Isso, 68. Muito bem. Eu vou até fazer ele no quadro agora. Ó, eu vou fazer com um triângulo, depois vocês vão fazer com o outro, hein? Presta atenção aqui numa coisa, ó. Presta atenção numa coisa. Para mim determinar o valor do A, tá fácil, não tá? Como que eu vou calcular? Como que eu vou determinar o valor do A ali? Como que eu faço para determinar o valor do A? Para mim determinar o valor do A, eu vou fazer A mais 50 mais 62 igual a 180. A é igual
50 mais 62, 112, que vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar 180 menos 112. O A vai ser 180 menos 112, 68 graus. Beleza. Sabemos, então, que o A é 68 graus. Agora, prestem atenção numa coisa. Presta atenção aqui. Vitão, aqui, ó. O A mede 68 graus. Como que eu faço para determinar o D? Cento e oitenta menos 180 menos 68. 180 menos 68, né? Porque daí tudo isso daqui é 180, não é? Tudo isso é 180, então eu vou pegar 180 menos o que eu já tenho, eu tenho outro. Ok. Então, para descobrir o D, nós vamos fazer 180 menos 68. E aí o D vai dar quanto? Cento e doze. Tá, ok. D 112. E o E? Quanto deu o ângulo E? O E. Como que nós vamos fazer para calcular o E? O ângulo E vai ser o quê? 180 menos quanto? Para calcular o ângulo E? Menos 62. Então, o ângulo E vai dar quanto? 180 menos 62? 118. E o F? O F não pode ser 180 menos 50. Menos 50. O F deu quanto? 130. 130. Então, aqui 118 e aqui 130. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção. Abra o áudio aí, dê um jeito aí para me explicar o que aconteceu aqui, ó. Tá certo, isso que nós fizemos tá certo. Mas tem alguma relação aqui que eu quero que vocês percebam. Eu não circulei à toa. Gostei do que o Vitor falou. Basicamente uma corrente, um leva o outro, tá? Interessante. Ó, prestem atenção. Quando eu somei, olha só, quando eu somei os dois ângulos que eu conhecia, deu quanto? 112. Não foi? Somando os dois ângulos que eu conhecia dentro do meu triângulo. Deu 112. E 112 foi a resposta do quê? Da D. Do D, que é o que está fora do A, que é o que eu calculei primeiro. Então, peraí, professor. Tem um sentido aqui da coisa, né? Eu vi lá que quando é do outro lado fica igual ou não? Porque, olha só, se eu somar os três, não tem que dar 180? Tem. E esse ângulo aqui, ele não é de 180? É. Então, se eu fizer 180 menos esse valor aqui, sempre que você fizer o 180, ou seja, para identificar o valor do ângulo externo, ele é igual, o valor do ângulo externo, então, ele é igual à soma dos outros dois ângulos. Dá uma olhada aqui.
Se você pegar o ângulo D, que é o externo, ele deu quanto? 112, não foi? Sim. E 112 é a soma dos outros dois. Então, sempre que você quiser descobrir um ângulo externo, o A ângulo soma de dois. é a soma dos outros dois. Tá? Hum. Isso se chama teorema do ângulo externo. Mas Tá. sempre vai ser isso? Sempre. Sempre. Vamos ver aqui, ó. Então, se eu pegar ali o do B, é O F, Pedro. Vamos ver o F. Qual foi o valor que nós encontramos para o F? 130. Qual é? 130. O ângulo F é igual à soma dos outros dois. Só no triângulo, Vitor. O ângulo F é igual à soma dos outros dois ângulos. F é igual a 62 mais 68. Quanto é 62 mais 68? 130. 130. Vamos ver com o E? O ângulo E é a soma dos outros dois ângulos. Os outros dois é quem? 50 e 68. 68 mais 50. Quanto que dá? 68 mais 50? 118. 118. Tá? Então, num triângulo sempre, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois. Mesma coisa. Se ele for equilátero, Vitor, pensa aqui comigo, ó. Se o triângulo ele é equilátero, nós já vamos concluir que aqui mede 60, 60 e 60. Se eu quero um ângulo externo aqui, ó, eu quero esse ângulo aqui, é a soma dos outros dois. A soma dos outros dois, 60 mais 60, 120. Então, aqui é 120. Ó, 120 mais 60, ó, 180. Tá? Então, lembre-se sempre. Um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos. Quando eu falo dos outros dois, não pode ser o que está aqui. Tem que ser os outros dois fora dele. Façam a letra B aí agora. Vocês já pegaram a ideia aí. Vou até deixar essa no quadro. Já fiz, professor. Já fez a B? Eu vou apagar isso aqui. Vamos fazendo a B aí. Quem não fez? Quem já fez pode ir fazendo na outra página. Já fizeram? Pode fazer? Então vamos lá. Vamos primeiro identificar aqui
o ângulo E. Conseguimos identificar o ângulo E ali? A gente tem que fazer o F primeiro. Vamos fazer o F primeiro. Então, quanto que vai dar para mim calcular o F? O F, eu sei que eu vou ter que fazer 137. Opa! 180, né? 180 menos 137. Quanto que deu F? 43. 43. Então, o E F agora você é vai. 43. Agora a gente consegue pelo aquele esquema que nós acabamos de aprender, não conseguimos? Sim. Para Agora determinar o figura aí H, do então. Para determinar o H, é só eu somar quem? 75 mais 43. Fazer aqui, ó, 75 mais 43. Quanto que vai dar? 118. 118. Então, eu sei que o H é 118. 118. Então, você pode fazer 180 menos 118 para encontrar o E. 62. 62. O E, então, você faz 118, 180. O E, 180 menos 118, que é igual a... Quanto que você falou, Rafa? 62. 62. Então, o E é 62. E agora vamos encontrar esse G aqui naquele esquema lá, ó. Vai ser o quê? 62 mais quanto? 43. Mais 43, que vai dar 105. 105 graus. Perfeito, isso mesmo. Muito bom. Vamos lá, número 3. Podemos destacar em um triângulo as seguintes relações entre as medidas dos ângulos internos e dos lados. Em um triângulo, o maior ângulo interno é oposto ao maior lado e o menor ângulo interno é oposto ao menor lado. Imagina só, ó. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó, onde a minha maior abertura para esse triângulo vai ser essa daqui. Consequentemente, para mim fechar esse triângulo aqui, ó, só de olhar qual que é o maior lado, esse daqui. Esse é o maior lado. Logo, o oposto ao meu maior lado é também meu maior ângulo. Tá? E se eu fizer, por exemplo, um triângulo aqui com abertura pequena, ó, o oposto ao meu menor ângulo é o meu menor lado, tá? Então, maior com maior, menor com menor. Entenderam? Pegaram a ideia? Uhum. Tá. O maior lado, deixa eu ver, o maior ângulo interno é oposto ao maior lado e o menor ângulo interno é oposto ao menor lado. O maior lado é oposto ao maior ângulo interno e o menor lado... virou, tá? Enfim. Então, ali no exemplo, nós temos o ângulo de 110, o maior lado é o BC. Nós temos o ângulo de 20 graus, o menor lado é o BA. E assim por diante. O outro ali, a mesma ideia. Agora, no triângulo HIJ, qual é o lado com maior medida? HJ. HJ. É o lado HJ, não tem nem o que ver, né? E outras, provado ali pelo ângulo também, que é o de 120. E o lado com menor medida? HI? Tá, mas aí nós temos a certeza que é o HI? Porque nós não sabemos a medida daquele outro ângulo. Se nós identificarmos a medida daquele outro ângulo, aí nós podemos concluir. Então, primeiro nós vamos ter que identificar a medida daquele ângulo. É só somar o 40 mais 120 e depois subtrair 180? Então, vai lá, manda brasa.
Então, na letra A, o maior lado é o HJ, porque está na frente, está oposto ao maior ângulo. Agora, para mim ter certeza de que esse de fato é o menor lado, né? Nós temos que descobrir o valor de x. Então, nós vamos fazer que x mais 120 mais 40 é igual a 180. X é igual a 180 menos 160. X é igual a 20. Então, x mede 20 graus. Opa, é o menor ângulo, então o menor lado é o HI. Tá? Número 4. Todo triângulo escaleno é isósceles? Não. Mas peraí, né? A pergunta é: assinale a sentença, analise as sentenças a seguir e assinale com X classificado como falsas. Falsas. Todo triângulo escaleno é isósceles? Não. Falsa. Então, essa assinala. Então, marca essa. Todo triângulo equilátero é isósceles? Sim. Sim, nós vimos hoje que sim. Não existe triângulo retângulo que seja equilátero? Verdadeiro. Não existe um triângulo retângulo que seja equilátero. Tá? Porque se ele for triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90. Logo, os outros dois ângulos não vão ter 90 graus. Letra D. Não existe triângulo escaleno que seja obtusângulo? Falso. Nesse caso, existe. Tá? Porque um triângulo escaleno tem todos os lados diferentes. E você pode ter, nesse caso, ele um ângulo... Esse aqui mesmo é um caso. Ó. Ele é escaleno e obtusângulo. Tá? Não precisa corrigir, não, tá? Vamos ali para a página 104. Observe os triângulos. Nós temos ali 6 triângulos, certo? A primeira e a última, Eloá. Vamos lá, então. Observe os triângulos. Nós temos 6 triângulos. Quais desses triângulos podem ser classificados como? Façam aí, vai. 3 minutinhos para fazerem essa. Vai lá.
Beleza, Thiago. Fazer o quê? Ai, depois você assiste o finalzinho dela, tá? Tá acabando, falta 15 minutinhos. Beleza, Ana. Mas vamos lá, finalizem aí. Assim que terminarem a 104 aí, me avisa. O exercício 5 só, que o 6 não precisa fazer, não. Isso, então aguenta um pouquinho aí, lá. Vamos lá. Pode fazer? Só tá a Eloá e o Vitor falando ali, né? E a Rafa, claro. João Pedro também tá aparecendo às vezes aí. Precisa de mais gente participando, velho. Vamos lá, então. Quais triângulos... Aí, Daniel, valeu. Quais triângulos são... Na letra A pede escaleno. Quais deles são escaleno? Lembrando, escaleno, 3 lados diferentes. A resposta do Code ICE 66 é correta. 1, 4 e 5, tá? Então, para a letra A, o triângulo 1, o triângulo 4 e o triângulo 5. Eloá, tem mais de um. Tem mais de um, tá? Isso mesmo, tem mais de um. A letra B. Quais são isósceles? Três, sim. Tem mais? O 2, perfeito. E o E o 4? 4, não. O 4 não. O 4 não é isósceles. Um lado mede 10, o outro 8, o outro 6. O 6, sim, Daniel. Muito bem. Muito bem. 2, 3 e 6. 2, 3 e 6. A letra C. Quais são equilátero?
Quais são equiláteros? 2. Bem. Aí é o seguinte, ó. Presta atenção. Todos esses aqui, ó. O 2, o 3 e o 6. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver para mim não falar cagada. Só o 2 e o 6 são com 3 lados iguais. Não, o 6 nada me garante que o outro lado é igual. Nós temos 2 lados medindo 4, mas o outro lado nós não sabemos. Só que aí entra naquela situação, né? Que se tem para o equilátero... Como é que era que eu tinha falado? Desculpa, peraí. Se ele é equilátero, ele tem 3, logo ele tem 2. Então, o triângulo que é equilátero, ele é também isósceles. Só que se ele é isósceles... Mas daí o triângulo que é isósceles não pode ser equilátero. Então, aqui na letra C que pede o equilátero, o 2 o 3 O 4 é. e o 6 o 4 não. O 6, você está olhando errado aí. Falei errado. Meu Deus, eu imaginei que você está confundindo. O 3 é, mas não tem que ter 3 lados iguais. Ah, tá, peraí. Boa. Isso, desculpa. É isso que eu tava olhando para não confundir. Porque daí no caso, o 3 não, porque o 3 ele só tem 2 mesmo, né? Então aí ele não é equilátero. Muito bem, desculpa. Eu falei uma coisa e fiz outra. Boa, Daniel, valeu. É isso mesmo. Agora, letra D. O acutângulo. Acutângulo tem que ter todos ângulos menores que 90. O 4, você tem um ângulo de 90, ele não pode ser. O 2, o 5. O 6, você tem 2 ângulos de 45. 45 mais 45 vai dar 90. O outro terceiro ângulo lá vai ser 90 também. Então não pode ser. Então vai ser só quem? O 2 e o 5. 2 e o 5. Opa. 2 e 5. E o E, retângulo. O 4, o 6. O 4, o 6. Tem mais algum que tem ângulo de 90? Não. Não, só esses dois. E a F, obtusângulo. Tem que ter um ângulo maior do que 90 e menor que 180. 1 e 3. Muito bem. 1 e 3. Perfeito. Aí, esse exercício 6 nós não vamos fazer, tá? E agora nós vamos entrar em pontos notáveis de um triângulo, tá? O triângulo em si é uma figura que aborda muita coisa, pessoal, mas muita coisa mesmo, tá? O triângulo... Não, vamos só falar desse primeiro ponto notável aqui do triângulo, tá? Quando nós falarmos em pontos notáveis, depois eu vou resumir os nomes, mas primeiro vamos começar aqui, ó, pelo ortocentro. Dá para falar rapidinho, dá para falar assim. Nós vamos começar, então, pontos notáveis, né, ó, pontos. Pelo ortocentro, não é portocentro. Pontos notáveis. Pontos notáveis. Nós vamos começar falando, então, do ortocentro, tá? Ortocentro. E todas as vezes que nós falarmos em ortocentro,
eu preciso que vocês lembrem de ortocentro relacionado à altura do triângulo. Tá? Então, vamos falar de pontos notáveis. Um dos pontos notáveis do triângulo, nós temos 4. O primeiro que nós vamos falar é o ortocentro. E quando falarmos em ortocentro, eu preciso que vocês relacionem o ortocentro com a altura do triângulo. Professor, o que é a altura de um triângulo? Vamos ver. Digamos, então, que nós temos um triângulo. Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, tá? Vou desenhar um triângulo qualquer. Mas eu vou desenhar um triângulo retângulo. Tá? Tá aqui, ó. O ângulo de 90 graus. Tá? O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Toda a altura de um triângulo, ou melhor, não vou começar pelo ângulo de 90 graus. Ele é mais interessante falar depois. Vou começar por um outro triângulo qualquer. Tá? Então, vamos encontrar o ortocentro nesse triângulo. Mas, para encontrar o ortocentro desse triângulo, nós temos que relacionar com a altura dele. E o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é um segmento de reta que vai partir de um vértice, tá? E vai formar, né? É um segmento de reta que, partindo desse vértice, no lado oposto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se eu partir daqui, ó, desse vértice, eu vou descer com ela aqui, ó, para formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura desse triângulo quando eu parto daquele vértice. Só que nós temos que ter em mente, segmento de reta é esse daqui, tem começo e tem fim. Ele começou aqui e terminou aqui. Tá? Só que nós temos que ter em mente que um triângulo ele tem 3 alturas, porque ele tem 3 vértices. Então, eu vou sair com um segmento daqui, tá? Eu vou sair com um segmento daqui, que tem que formar um ângulo de 90 graus. Lá do outro lado. Tem que formar aqui o ângulo de 90 graus. Essa é a outra altura. E se eu partir desse vértice, eu tenho que formar uma outra altura lá do outro lado. Por que que eu pedi para relacionar? Por que que eu pedi para relacionar, tá? O ortocentro à altura? Porque o ponto em que as 3 alturas se encontram, esse aqui, ó, esse cara que é o ortocentro. Tá? Então, o ponto onde as 3 alturas se encontram é o ortocentro. Dá uma olhada ali bem no amarelo aqui, ó, do triângulo. Bem da página de vocês. Dá uma olhada lá, ó. Então, onde as 3 alturas se encontraram é o ortocentro do triângulo. Certo? Então, vamos lembrar. Pontos notáveis, o primeiro, o ortocentro, relacionado com a altura. Nós temos 3 alturas para um triângulo. Tem que sair dos vértices e formar um ângulo de 90 graus do outro lado. Onde as 3 se encontrarem, esse é o ortocentro. Tá? Então, para finalizar aí, já terminando, uma figura que eu... Qual é o nome daquela figura? Que é 4D mesmo, você falou aquela vez? O Tesseract. Espera aí, não saiam que eu vou fazer a chamada. Ana Camila, Ana Lígia, Daniel e Eloá.
Beleza. Fernando, Giovana e João Pedro Andrade. Fernando não tá. Ah, tá. Opa, tá aí. João Pedro Ferro, Jordana, Juliana e Caio. João Pedro Ferro, Jordana, Juliana. Ô, Caio, aí sim, hein? Cauã, Laiane e Lara. Cauã, Laiane e Lara. Lara tá por aí? Não? Pode sair, Caio. Lara tá por aí? Não? Laura, Lorena e Luan Henrique. Cuco, mano. Laura tá aí? Laura também não? Ô, professor, tem que contar uma piadinha pra você. O Luan Henrique Cogumano tá aí. Maria Luísa, Murilo e Nayara. Maria tá aí. Ah, Laura tá sim. Eita, Laura. Murilo não? Não. Nayara, Nicolas e Pedro. Nayara, não. Nicolas tá aí. Pedro tá aí. Rafael, Raíssa e Juan. Rafael, Raíssa, não. O Juan Cucumano tá aí? Professor, Oi. eu tenho uma piada. Fala, Pedro. Fala a piada. Professor, I love you. É assim, professor. Tem um cara lá, né? Ele tá acordando no clube de futebol brasileiro, né? Fala Ele de chega novo, lá- fala de novo, fala de novo. O cara, ele tá acordando nos clubes do futebol brasileiro, né? Ele chega Tá no Bahia. acordando? Calma, você vai entender. Eles falam assim: Bahia, já são 6 deles, mais um do Flamengo? Eu não entendi. Cortou, Pedro. Não é que eu não entendi a piada. Cortou e eu não ouvi direito. Fala de novo. Enquanto ele não fala, posso contar 2 piadas? Tipo assim, ó, professor. O cara lá tava acordando nos clubes brasileiros, né? Ele chegou na vez do Bahia, ele falou assim: Bahia, já são 6. Daí o Bahia levanta e fala assim: mais um do Flamengo? Ah, entendi. Porque o Flamengo fez 5 gols ontem. Aí, Bahia, já são 6. Né? Tipo, já são 6 horas para acordar. Daí, fala, mais um do Flamengo, entendi. Professor, tem uma piada pra contar. Ah, 2 piadas, na verdade. Por que a formiga tem 4 pernas? essa aí você falou no chat ali. Que se fosse 5 ia ser 5, miga. E você conhece a piada do pônei? Piada do quê? Do pônei? Do pônei? Pô, nem Você eu. conhece? Ah, velho. É, pônei eu, é isso? Aham. É isso. Já que você falou Professor, da formiga aí, já que você falou da formiga, então eu vou te falar. Por que se chama umbigo? Não sei. Porque se fosse 2, seria 2 bigos. Meu Ô, Deus do professor, e essa céu. aqui, ó. O que o pato falou pra pata? O que o pato falou pra pata? É. Sei não. Tem 4. Nossa, tchau. peraí, professor, peraí, eu tenho 2 para contar. Assim, o que o tomate foi fazer no banco? Que o tomate foi fazer no pão? No banco? Ah, no banco? Uhum. Não sei não. Pegar Ah, o extrato. extrato. Ah, o extrato, é verdade. Extrato. Agora tem outra. Qual o nome das pessoas que viram o Thor de perto? Nome das pessoas que viram o Thor de perto? Sim. Vitor. Aí, Vitão, aí, ó, Ô, Vitor. professor, ainda tem mais 2,
Não, não, amanhã. Senão perde a graça, amanhã. É a última, então só fala mais uma, vai. O que a Xuxa foi fazendo aí? O que a Xuxa foi fazer num bar? O que a Xuxa foi fazer no bar? Ou no mar? No bar. Sei não. Foi beber cachaça. Nossa, velho. Não, depois. Tchau. Tchau. Valeu.